Paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Então tá bom. Os irmãos estão com a carinha aí de só é o frio, né? Valeu, Samuel. Deus abençoe. Bom, a todos também que nos acompanham pela live, até esqueci. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou prometer para os irmãos que eu vou tentar manter aqui a oratória mais devagar, assim, né? Porque os irmãos aqui esse público tá aqui, irmãos, é o seguinte, ó, tudo que você for falar aqui vai ser usado contra você, então toma cuidado aí, viu? Aqueles dessa turminha aí de jovens aí. Mas em brincadeiras à parte, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Valeu, Fê. O irmão Sandro, ele está com o microfone sem fio. Aqueles que tiverem dúvida, por favor, levantem as mãos que ele vai estar prontamente ali para ajudar. E os que estão acompanhando pela live, por favor, se tiver pergunta, redigam aí ao Fê. Acho que é o Fê que vai, ou o Igor também, né? E aí ele vai repassando para nós aí as perguntas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós, graças a Deus, estamos aí. Eu fico muito feliz pelo o desempenho aí dos irmãos. E eu queria perguntar para os irmãos, né? Começando a nossa aula, se os irmãos leram Gênesis 8. Vamos lá, mas nós vamos ler hoje. Fique em paz, irmão. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui já na fase de Noé, certo? Acompanhando aquela trajetória lá que nós fizemos o layoutzinho. Aqueles que tem, eu acho que pelo PDF ou pela folha. Nós estamos acompanhando também aquela linhagem ali e estacionamos aqui em Noé. Porque Noé, ele é eu vou falar hoje também, mas a gente costuma falar que Noé, ele é como o segundo, em tese, né? O segundo Adão. Lógico que nós sabemos que o segundo Adão representa a Cristo, mas do jeito que ele sai da arca aí, que nós vamos ler hoje. Irmão, nós vamos estar lendo Gênesis 8, do 1 até o 22. Eu vou estar lendo na versão NAA, que eu preparo uma boa parte do estudo sobre ela, que ela é uma leitura um pouco mais fácil, né, de compreensão. E eu dividi essa aula de Gênesis 1, de 1 a 22 em 4 tópicos, tá? E aí nós vamos ler tudo, depois aí a gente faz como nós já estamos de costume, vindo aos poucos, ponderando aqui as informações, tudo bem? Eu estou um pouquinho fanho aí, porque eu estou, graças a Deus, me recuperando de um resfriado, de uma gripe, mas Deus seja louvado. Vamos lá. Tá escrito assim, ó, Gênesis 8, no meu título está escrito o fim do dilúvio. Tá? E aí depois a gente repassa um pouquinho sobre os acontecimentos. Diz assim, ó, versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, né? E a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram-se os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca.
Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou e a ele, trazendo no bico uma folha de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Façam sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves do gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo os seus familiares. Aí o segundo título é Noé levanta um altar. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando dos animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, meus irmãos? A leitura é um pouquinho extensa, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, como ele tem falado em todos os domingos. Como eu falei para os irmãos, né, a leitura ela é um pouquinho mais extensa, porque o capítulo é inteiro, não vai dar para a gente fracionar esse capítulo, mas tem muito a nos ensinar, meus irmãos. Os irmãos lembram o processo que estava acontecendo, né? Noé ali, nós estávamos falando que Noé, ele escuta o chamado de Deus, ele é agraciado por Deus, a mesma coisa aconteceu com Maria. Deus acha graça em Noé, porque Noé era daqueles da linhagem setita, então ele tinha a linhagem da justiça de Deus, e ele guardava, né, tudo aquilo que foi falado de pai para filho, de filho de neto, e foi indo. E ele guardou os mandamentos do Senhor. Mandamentos não, que existia mandamento. Ele guardou, né, aquilo que o povo ensinava a respeito de Deus. E quando Deus viu que a linhagem tinha se misturado tudo, e a qual não tinha como distinguir já a linhagem santa e a linhagem que não era santa, Deus decide destruir a terra. Mas antes de destruir a terra, o que ele faz? Ele avisa Noé. E ele chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou destruir a terra. Então você vai construir uma arca de tal tamanho, assim, nesse padrão, e daqui 7 dias vai cair a gente tem aquela leitura, né, dos 120 anos, e aí eu vou destruir a terra. E aí nós sabemos da história, Noé ele entra com a sua família na arca, e não só os seus filhos, perdão, as suas noras também, e um par de cada espécie de animal. Lembra que eu falei para os irmãos na aula passada, que eram 7 dos animais puros, né, e um par dos animais impuros. E um desses animais impuros vai aparecer nessa narração que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 8, tá? Que vai ter um desses animais impuros e vai ter um animal puro também, que depois Noé vai fazer relação com ele, relação no texto com ele, né? Amém, meus irmãos? Certo? A respeito da aula passada, os irmãos ficaram com alguma dúvida? Teve alguma objeção? Os irmãos querem acrescentar alguma coisa da aula passada? Foi tudo ok? Isso me assusta, quando fala que foi tudo assim, dá um frio na barriga. Mas tá bom, então vamos lá. Aqui, irmãos, são 4 blocos, tá? O primeiro é do 1 ao 5, depois ele é do 6 até o 12, depois do 13 até o 18 e por último do 20 até o 22. Então a gente vai dividir essa narrativa em 4 blocos, tá? O primeiro bloco está escrito assim, ó: Então Deus se lembrou de Noé
e de todos os animais selváticos, de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Lembra que eu falei para os irmãos, quando a narrativa de Moisés fala assim, que Deus se lembrou de Noé, não é que Deus tinha se esquecido de Noé, irmãos, tá? É uma figura de linguagem, é para o povo conseguir entender. Lembra que eu falei para os irmãos, e repito, tá, irmãos, vocês vão ver muito isso na Bíblia, como que nós conseguimos compreender este Deus na nossa concepção humana. Então, os narradores da Bíblia, eles tentam funilar o mais possível para que nós conseguimos compreender o que é este Deus maravilhoso. Então ele fala assim, ele se lembrou de Noé, e é interessante que não só de Noé, ele se lembra de quem? Dos animais. Então quer dizer, dentro daquela arca tinha toda a criação que Deus tinha feito. Lógico, né, irmãos? Eu brinquei com os irmãos na aula passada, lembrando que os peixes, os animais de água, é óbvio que, né, se saíram bem nessa, mas os que não tinham essa virtude, até as próprias aves, estavam dentro daquela arca. Então, toda a criação de Deus estava dentro ali daquela arca, certo? E aí Deus se lembra de tudo isso que ele fez, e aí ele se lembra de Noé e de todos os animais que ele tinha feito, de todos que estavam preservados dentro daquela arca. E aí ele continua, porque aí, irmãos, você consegue entender o poder deste Deus. Porque assim, irmãos, lembra que eu falei para os irmãos que o pico que nós sabemos hoje como mais alto, eu acho que é o Monte Everest, né? Que ele tem aproximadamente uns 8 ou 9 quilômetros de altura, certo? Nós sabemos que nós, em relação ao litoral de Santos, nós temos 5 quilômetros. E Campos de Jordão, ele é, se eu não me engano, mais 6 quilômetros acima da gente. Por isso que Campos de Jordão é mais frio, porque quanto mais alto, mais próximo da atmosfera, mais frio fica, certo? Então o que acontece? Quando nós vimos que a Terra ela cobriu 7 metros acima do pico mais alto, então toda a Terra ela foi coberta com água, toda. E aí essa semana eu estava conversando com o Samuca, e o Samuca levou uma teoria interessante até para estudar, irmãos. Porque na aula passada eu perguntei para os irmãos, eu falei assim, uma das minhas dúvidas é aonde foi toda esta água, né? Para onde escoou? Pensando humanamente, tá, irmãos? Como é que escoou toda esta água? E o Samuca levantou um ponto interessante, que ele fala assim, Rafa, pode conter nas duas geleiras, né? Tanto no Polo Sul, no Polo Norte, como no Polo Sul. Porque alguns cientistas falam que se derreter as duas geleiras, ela cobre o mundo inteiro de água. É uma teoria interessante, irmãos, assim, de você, aqueles que gostam mesmo, sabe, dessas histórias, de entender, é interessante conseguir estudar. E eu acho interessante também, né? Porque os dois polos são preservados como camadas muito geladas na Terra, né? Os dois pontos, né? A Groenlândia, que fica ali no norte, e a Antártida, que fica aqui no sul, né? Pertinho da gente aqui. E aí que acontece, irmãos? A palavra fala o quê? Que Deus fez soprar um vento sobre a Terra. E é tão interessante porque a natureza, ela escuta a voz do teu Criador. E aí quando ele sopra esse vento, o que acontece? As águas, elas começam o quê? A baixar. E ela vai baixando. E aí o que acontece? No 2, já entrando no 2, fala assim, ó, e fecharam-se as fontes do abismo. Essa fonte do abismo, irmão, é todos os rios submersos, tudo essas fontes, sabe, que nós vemos de água, que vai brotando essa água, é tudo esse tipo de fonte que a Bíblia fala. E as comportas do céu, que seria o quê também? A chuva, tá? A chuva, né, as nuvens que a gente conhece como tempestade, essas coisas. Então o que Deus faz? Com o sopro de Deus, essas nuvens já vai se expandindo, vai espairando assim, né? Vai expandindo e a água ela vai começando a baixar. Só que o que é interessante nesse capítulo 8 é que é uma coisa sucessiva, tá, irmãos? Não é algo rápido que vai acontecer. E vai acontecer como Deus sempre fez, sempre ordenamente, assim, tudo em organização, ordeiro, ponto por ponto. E aí no 3 ele vai falar assim, ó, e as águas iam escoando continuamente na face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado, mas não fala que baixou por completo, fala que a água já tinha baixado, tá? 150 dias ali já. E nós vamos ver, irmãos, o tempo que a Bíblia vai narrar, de quanto tempo demorou tudo isso daí. Ok? Tudo bem? Então tá. E diz assim, ó, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
Essa montanha de Ararat, irmãos, a gente consegue compreender. Essas montanhas de Ararat, se os irmãos tiverem um Google, os irmãos vão ver que ali na Turquia, na região da Turquia Oriental, próximo ali já a Armênia, né, que é do lado, tem a Turquia aqui, a Armênia fica um pouco para cima. Existe uma região muito montanhosa ali, várias montanhas rochosas e bastante. E este esse pico Ararat, ele ficava ali, tá? Ele fica ali, né, na realidade. Então, quando a Bíblia refere, provavelmente nós não temos explicação da onde realmente a arca pousou, tá? Mas como fala o Monte Ararat, provavelmente é ali. Mas até hoje dizem que acharam destroços, mas não é comprovadamente, cientificamente, tá? A madeira, no caso, certo? Mas se os irmãos quiserem a título de procurar esse Monte Ararat, ele fica ali, na Turquia, ali perto da Armênia, tá? E aí ele pousa ali, né? Eu acho interessante a NAA, irmãos, porque ela usa uma palavra bem interessante, ela fala repousou, sabe? É como se fosse uma criança, assim, no colo da mãe, ela estaciona, né? Ela não tá truculenta, ela vai e estaciona. Eu não sei como a versão dos irmãos está aí. Repousou também? A sua repousou, né? Então eu acho isso muito interessante. É como se fosse, sabe, um niná, assim, né? Ela vai e estaciona das águas. Aí esse foi o primeiro dia do mês e apareceram-se o quê? Os picos da montanha. Então aí os irmãos começam a somar, tá, irmãos? Que foi bastante tempo para que as águas começassem a baixar e a arca, ela estacionou, ela repousou apenas nos picos das montanhas. E aí é onde já começou a aparecer só os picos da montanha, tá? Somente isso. Certo, meus irmãos? Vocês estão me assustando. Qualquer coisa aí vocês levantam a pergunta aí, por favor, hein? O Igor não tá aqui hoje, só porque hoje tem os negócios aqui dos animais, né? Impuros e impuros, ele não tá aqui, né? Pra gente conseguir dar uma cutucadinha nele aí, mas eu acho que ele vai lançar uma aí na live aí. E aí fala, irmãos, 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Lembra que na construção só existia uma janela na arca, uma. E essa janela, a partir de agora, ela foi aberta. Para quê, irmãos? Para que Noé pudesse entender o que estava acontecendo. Lembra aqueles filmes de Hollywood, né? Quando a gente assiste aquela arca de Noé que dá aquela batida, né? Aí, não sei se os irmãos já assistiram. Pode falar isso, Ana. Ô, Rafa, então assim, a gente entende que nesse período de 150 dias dentro da arca, Deus Pode não falar falava aí. com Noé. É boa pergunta. Lembra que eu falei? A Bíblia não relata nada de conversa entre eles, né? Então a gente entende então que houve um Mas silêncio. eu acredito assim. Mas ele continuou confiando na promessa de Isso, Deus, né? porque assim, a diferença, irmãos, do Ocidente pro Oriente, nós somos ocidentais, tá? Isso já é desde a patrística, tá? Desde a época de Cristo e até antes. O Oriente, irmão, o povo oriental, vamos assim dizer, eles são muito fidedignos nas promessas. Por exemplo, assim, se você pega para um árabe ou para um judeu e fala assim, ó, daqui 3 dias eu venho aqui e converso com você, cara, ele não vai te encher o saco, ele vai te esperar os 3 dias certinho. Só que o horário certo, eu gosto disso muito da Marília, que ela é muito pontual. Então, se você marcou, tipo, 2 da tarde, cara, é 2 da tarde certinho que ele vai aparecer para conversar com você. Eles são muito presos nisso. O Ocidente já é mais, tipo assim, cara, nesses 3 dias, eu acho que no segundo dia eu já ligo pro Sandro. Será que ele lembrou da promessa, que ele vai conversar? Tá entendendo? Eu creio que, como Deus tinha feito uma promessa a Noé, ele estava preso nessa promessa. Pensando o quê? Que mesmo Deus se lembrando de Noé, não fala que Deus conversou com ele ainda, certo? A partir do quê? De que a barca, ó, é a barca, né? Mas a arca, ela não deixa de ser uma barca, né? Mas a arca, ela estacionou, acho que ele falou, pô, alguma coisa aconteceu, porque eu já estou há 100 dias à deriva aqui e não acontece nada. Se deu uma balançadinha, que eu lembrei do filme de Hollywood, né? Noé fala, opa, algo aconteceu, a gente esbarrou em alguma coisa, certo? Mas ele tá, no meu entendimento, aí Rafael falando, ele estava preso à promessa, Sandão. Não fala que Deus conversou com ele, e se falasse também, eu creio que Moisés fazia a narração aqui, mas ele não sei se foi um período... A gente entende nesse trecho, nesse pedaço, então, que houve uma confusão de ambas as
partes. Porque ele estava seguro. Ele Pensa estava comigo. seguro, isso. A arca, é isso que eu estou tentando trazer para os irmãos. Por isso que eu gosto muito de frisar a arca, irmãos. A arca é a proteção de Deus contra a destruição. Nós estamos em Cristo. Nós estamos dentro dessa arca. Cristo é a nossa arca, você está entendendo? Então, se independente se Deus fala com a gente ou Ele não fala, nós já estamos dentro dessa arca. Então, assim, é interessante sua pergunta, Sandrão. Porque por muitas das vezes os profetas de Israel, por muitos anos, Deus não falava com o povo. Mas o povo se apegava a uma promessa, tanto que você vê o povo cativo há 400 anos no Egito, mas existia uma promessa de que viria um e iria libertar eles dos egípcios, a ponto de depois de 400 anos mais ou menos, eles se esquecerem dessa promessa. Por isso que Deus levanta Moisés e fala assim: Moisés, isso para nós, irmãos, pode parecer muito insignificante, mas para um judeu, quando Moisés pergunta: mas Senhor, eu vou me apresentar como? Você lembra o que ele fala? Ele fala assim: você só fala que eu sou. Irmãos, para nós o eu sou é uma coisa simples, mas se você for perguntar isso para um judeu, o eu sou é tudo. Tanto que quando Moisés chega, eles vão questionar mesmo. Moisés fala assim: foi o eu sou, o Yahweh, né, que a gente conhece, ou o Elohim. Quando o povo fala o eu sou, eu creio que os mais antigos falam: é agora. Ele lembrou da gente. Ele lembrou. Então, por que eu estou frisando tanto isso sobre a arca, irmãos? Porque a arca é a proteção de Deus contra a destruição. Porque Deus, Ele amou um povo, e Ele separou um povo para ser seu. E essa comparação Cristo faz com Ele, porque nós estamos com Cristo. Lembre, foi falado até na festividade passada, onde Cristo estiver, nós estamos com Ele. E Ele é a nossa arca. Então, assim, Deus pode ficar 1, 2, 3, 4, 10 anos. É que assim, irmãos, Deus sempre vai falar conosco, porque nós temos a palavra de Deus, tá? E eu estou pairando nessa pergunta, Sandão, porque tem pessoas que só acreditam que Deus fala com ela quando é um profeta. E não é isso, irmãos. Deus já deixou as escrituras para se revelar a nós. Eu sempre venho falando isso com os irmãos, tá? Mas tem um culto aí de bênçãos e mais bênçãos, e Deus não usou um profeta para falar comigo. Às vezes, irmãos, Deus falou com você a palavra inteira, o culto inteiro. Às vezes com um louvor Deus está falando com você. E às vezes porque uma pessoa não veio e não falou eis que te digo para você, você chancela todo aquele culto pensando que Deus não falou com você. E Deus fala assim: cara, eu estou falando com você desde o louvor. Desde o louvor. Então, assim, irmãos, a palavra de Deus, ela está aqui. Deus não pode te trazer a revelação na hora. Na hora, porque quem gosta de ler a palavra de Deus sabe, irmãos, que tem versículo que você tem que ler, reler. Que nem eu falei para os irmãos, teve umas aulas passadas que eu fiquei mais de 3 horas para desvendar um versículo que eu não estava conseguindo raciocinar. E eu não ia trazer bobeira para os irmãos. Então eu ficava lendo e relendo. Então, assim, irmãos, você quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. É o único jeito que você vai ver Deus falando com você. Deus pode usar as pessoas para falar com você? Pode. Ele é Deus. Lembra que eu falei para os irmãos? Ele fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer. Ele é Deus. Mas a palavra está aqui, tá? A palavra está aqui. Então, assim, Sandão, eu creio que esse 1 ano e 2 meses, mais seriamente, 1 ano e 1 mês, eu creio que foi só Noé cuidando e, lógico, preso na promessa de que, cara, uma hora tudo isso vai baixar e uma hora tudo vai acontecer, mas acreditando. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É a confiança, é a fé, tá entendendo? Lembra que existe um debate muito interessante em toda a área da ciência, que é entre fé e razão, né? Existe a fé e a razão. A gente vive para crer ou crer para viver? É redundante. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta, porque ora você precisa da fé e ora você precisa da razão. Tá entendendo? Então, assim, uma caminha com a outra. Uma vai caminhando com a outra. Vocês estão entendendo? Então, assim, aqui, irmãos, Noé estava vivendo o quê? Pela fé.
mas na razão de que aquela chuva um dia cessar. Estão entendendo? Fala assim, porque, cara, era óbvio. Uma hora tudo aquilo ia ter que terminar. Uma hora tudo isso ia ter que terminar. Então, Sandrão, obrigado pela pergunta, irmãos. É uma pergunta muito significativa. Tá? É muito significativa, certo? Então, assim, eu creio que como a Bíblia não fala, lembra que eu falei, eu vou onde ela vai, eu paro onde ela para. Nós podemos fazer um paralelo com o quê? Cara, com certeza, ele tinha muita comunhão com Deus. Porque ele falava com Deus, né? Deus falou, Noé, faça assim, 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 assim. Lembra? Noé, ele era carpinteiro, ele não era engenheiro. Mas Deus deu as medidas certinhas para ele e ele fez conforme Deus alinhou. Assim, assim, assim. Certo, irmãos? Por favor, levantem a mão aí também para... Fiquem à vontade, tá? E aí ele fala o quê? Aí entra o que o Sandão falou, aí ele para ali nas montanhas. E depois de 40 dias, irmãos, Noé abriu a janela, né, que tinha feito na arca, e soltou o quê? O que está aí na Bíblia de vocês? Um corvo, tá? A qual tendo saído, ia e voltava. Irmãos, quem tem aí a versão NVI? Ou no celular? Essa parte é interessante a gente ler na NVI. Quem conseguir aí, por favor, pegar esse versículo 6 e 7 para a gente ler aqui. Para a gente fazer um paralelo e entender um pouco sobre este corvo aqui, tá? A versão NVI. É 8, 7 e 8, tá? 8, 6 e 7, Samuca, perdão. Na versão NVI, tá? Por favor. 8, versículo? 6 e 7, para ter o contexto. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Certo. Esperando que a terra já tivesse aparecido. Beleza. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Olha que interessante, irmãos. Rapidinho, do Samuca. Nessa versão da NVI, ele fala o quê? Que Noé soltou o corvo e o corvo ficou fazendo o quê? Dando? Certo? Voltas. Certo? E não fala que é voltas na arca. Fala que ele ficou dando voltas. Só termina, Samuca, que aí eu vou explicar para os irmãos. Dando volta até... Aqui na minha tá até. Dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído. Ele vai adiantar. Então, beleza, mas tô até aí. O interessante dessa versão NVI, irmãos, por 2 motivos, tá? Primeiro, se os irmãos for lerem o corvo, como eu falei para a irmã lá em Levíticos também, o corvo, ele é considerado uma ave o quê? Imunda. Por que ele é considerado uma ave imunda? O corvo, irmão, ele se alimenta do quê? Cadáveres, né? Carniça também. O povo não sabe disso, pensa que é só o urubu que come carniça, mas o corvo também. Tá? Então, olha que interessante, irmãos. A Bíblia não fala, mas a gente pode soltar uma The Chosen aqui, né? Pode imaginar. Como a NVI fala que o corvo ele ficou dando voltas, os irmãos sabem que todos os cadáveres, quando infla de água, eles transbordam, né? Ele boia. O corvo, ele se alimenta de cadáveres, certo? Alguns historiadores falam o seguinte, por ele dar a volta, o corvo, ele como se alimenta de cadáveres, ele poderia pousar em cima de um cadáver. Por isso que ele ficou dando volta e não se cansou, entendeu? Então ele poderia pousar, se alimentar e depois ele voltou para a arca. Tá entendendo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Moisés está deixando bem claro 2 coisas. Ele vai liberar um animal imundo. Aí que eu ia pegar o Igão no bom sentido. Por isso que faz aquele texto sentido que ele levou um par de animais imundos para a arca, tá? Então ele liberou um corvo. E aí ele fala, né? Ele deu voltas e depois voltou para a arca, né? Deu voltas e voltou. Depois, estou no 8. Pode falar, peraí, Sandão. Só o 8 para complementar, tá? Depois, se ele ficou vermelho é porque a pergunta... Depois, Noé soltou o que, irmãos? E pomba. Pomba já era um animal o quê? Puro. Porque para quem não tinha dinheiro na época, por isso que é bom, irmãos. De novo, irmãos, eu faço esse pedido para os irmãos encarecidamente. Isso é muito interessante. Aqueles que querem ler o Pentateuco, vocês vão ver que vai ter irmãos que não tinham condições de levar um animal grande. Então eles levavam às vezes um pombo. E muitos levavam até, como não tinha dinheiro pro pombo, levava às vezes não sei se é cereal, né, pastor? Isso, né? Levava cereal, porque não tinha condições de oferecer por exemplo, assim, eu era um
um hebreu, e não tinha tantas condições. Então eu não poderia comprar uma ovelha, entendeu? E nem uma rolinha, que era rolinha é pombo, tá, irmãos? Mas o que falava? Eu entregava um cereal. E Deus aceitava também, entendeu? Porque era das condições. E aqui é interessante por causa disso, porque ele solta um pombo. E é interessante porque o pombo, ele não come carniça. E ele também não... Irmãos, vou ser sincero com os irmãos, tá? Pombo não é esse rato de asa que a gente vê aqui em São Paulo, aqui e tal. É pombo classe A, não é esse pombo que a gente tá acostumado aqui, né? Que come bicho. Meu, eu falo pra minha filha que o pombo é o rato de asa. Mas é o pombo original. Até então ele também estava ali 1 ano ser confinado ali naquela arca, tá? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. Oi? Esses daí eu sei lá o que é esses pombos aí, irmãos. Se eles zoam até pintura de carro, meu filho. Entendeu, irmãos? É isso que eu tô falando. Pode falar aí, Sandrão, que eu vou entrar de novo aqui na pomba. Pode ficar à vontade. Eu vou fazer uma pergunta. Não tem muito a ver com o texto, mas tem a ver com Irmão, o corpo. tudo tem a ver com a história. Pode falar, meu pelo querido. seguinte, a gente, lendo a Bíblia, a gente estudando, a gente vê que Elias, ele foi alimentado pelo corvo, né? Que o corvo levou a comida até ele. Ele levou, né? Não que ele comeu o corvo, Então, mas né? levou, por ser um animal imundo, por que Deus escolheu o corvo para... Né? Boa, meu. Pode ser um tema de pregação. Pode falar, irmã. Pode falar, irmã. É por causa da live, senão fica muito... Eu estava pesquisando a respeito disso que o Sandro falou do corvo, só que não para eles o corvo significava aquelas pessoas que peregrinavam no deserto. E outro, o corvo... Não o corvo literal, não foi um corvo, não, foi pássaro sim. que alimentou o profeta. Não. Não foi, pode pesquisar, não foi. Não, tudo... Tomar cuidado com pesquisa e com os estudiosos, porque a Bíblia fala que ele é corvo, é pássaro. A Bíblia fala que ele levou mesmo. Assim, vamos lá. Mas assim, ó. Mas assim, irmãos, é interessante, mas eu vou focar aqui. Eu estou falando que, como foi dito aqui, que nós temos que tomar cuidado com as interpretações, porque a fome era geral. Então, como uma pessoa que também estava passando por necessidade, que não era o tinha, mundo inteiro, pastor. ia levar, então comia antes. Tem certas coisas que a pessoa quer, como ela não acha, humanamente falando, uma explicação para determinadas coisas, a pessoa pega e fala, não é bem assim. Mas eu vou dar uma pausa no senhor. Pastor, os reis se comunicavam como? Lembra do pombo correio? Sim, existiu isso, não era mentira. Sim. Muitos árabes não usam aquelas águias gigantes como também tudo para levar alimento. Ela pega o alimento e traz ao seu dono. Sim. Tipo, ela pega um coelho, essas aves de rapina, ela pega... Usa-se muito falcão hoje, lá no Oriente, para caça. Isso, caça, obrigado. É isso mesmo, eu perdi a palavra. Então, assim, irmãos, obrigado também. Irmãos, podem perguntar. O corvo também é um animal de boa durabilidade, irmãos. Uma pomba não ia conseguir levar qualquer tipo de alimento, porque ela é muito fraca pela espessura da asa. Tem tudo. Irmãos, Deus é perfeito, irmãos. E assim, lembra que vou voltar, tá, Sandão, sem ser repetitivo. Ele usa o que ele quer, cara. Sabe por quê, Sandão? O que me fascina em Deus é o que eu estava falando com os meninos ontem. Deus nunca na história, isso eu falo para os irmãos, o pastor está com a palavra daqui a pouco. Nunca, gente, gravem bem isso. Nunca um criado vai ser maior que a sua criatura. Perdão, nunca uma criatura vai ser maior que o seu criador. Nunca uma criatura vai ser maior que o seu criador, porque o criador, ele tem domínio sobre aquilo que ele criou. Deus, ele tem domínio sobre você. Domínio, porque ele te fez. Ele sabe tudo o que se passa de você, Suzana. Tudo. Desde o fio do seu cabelo até embaixo. Tudo. E usei o exemplo como exemplo. Marília, todos que estão aqui, que estão nos acompanhando. Ele é isso. Ele é. Entendeu? Pode falar, pastor. Não, nós temos que ser biblicista. O que a Bíblia fala aqui é. Porque se Deus tivesse usado um homem para levar o alimento lá para Elias, Deus iria falar. Não tem porquê ele chegar e falar que se é um corvo, é um corvo.
A gente fica querendo inventar história, sabe? A palavra é muito clara. Se Deus, para Balaão, a palavra fala que uma mula falou, é porque ela falou. Ah, mas isso é impossível, entendeu? Então a gente, como humano, quer ficar dando explicações que nós muitas vezes achamos que não é. É que assim, pastor, eu falei na aula passada para eles, eu falei assim, ó, isso é fichinha para um Deus que do nada fez tudo. Não tem... Irmão, se você acredita, lembra que eu falei na aula passada? Eu repito, tá? Se você acredita que um ser do nada é nada, irmãos. Sim, eu não sei explicar o que é nada, mas é nada. É tipo assim, eu imagino, tá, irmãos, como criança, assim, eu fecho o olho e não tô vendo nada, óbvio, né? E do nada, ele criou tudo. Se você acredita nisso, irmão, uma jumenta falar, um corvo... Irmãos, isso não é nada. Nada. Ô, Rafa, eu gostei da pergunta do Sandrão, mas não conseguiu assim, compreender. Não, eu entendi sim. Porque assim, eu não conheço bem um corvo, eu não sei como que é as asas dele, eu não sei a mobilidade dele. Então, pelo que você colocou aqui agora, Deus é sábio, Deus... Né? É resistência, né? Então você conseguiu abrir mais o meu raciocínio, o meu intelecto em relação a isso, que Deus usou aquele tipo de animal, porque ele, é o que você falou, ele era mais resistente, ele tinha... Durabilidade também, entendi, entendi. Porque assim, irmãos, lógico, eu não faço zoologia, né, nem... Mas assim, a gente pode entender o quê? Existem classificações de aves em determinados locais, certo? No Oriente, você vê muito mais isso. Você vê mais corvo, você vê mais pombo, você vê algumas certos tipos de aves de rapina. Como nos Estados Unidos, a gente conhece aquela linda águia branca lá, de cabeça branca. Aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente também vê aquelas... Não é um falcão, né? Bonito que a gente vê nas estradas. Então, assim, cada lugar tem o seu... Eu levo a crer o quê? Por fato de ser um animal mais resistente, Deus usou e falou assim, agora você vai e leva comida. Iria ser uma chave trocada se ele tivesse alimentado do corvo. Aí você fala, pô, então peraí, a Bíblia entrou em contradição. Porque o corvo é um animal imundo e Deus não faz isso. Mas não, ele só apenas levou o alimento, né? Ele levou o alimento para que aquele profeta conseguisse se alimentar, porque irmãos, é outro tema de pregação maravilhoso, porque a caminhada ia ser grande. Deus não faz nada na nossa vida sem nos avisar, irmãos. Nada. Não, mas Deus não avisou. Avisou. Você que às vezes estava desapercebido, mas que ele avisou, ele avisou. É o que eu falo para os irmãos. Lembra? O melhor exemplo de aviso, torna a repetir. É o quê? Cristo fala assim, ó, lembra no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e acabou com tudo. Assim vai ser como na minha vinda. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até escutar a trombeta. Mas aí, acabou. Estão entendendo? Então é isso, obrigado, irmãos. Continue aí, a aula é isso, irmãos. Vamos lá, tá? E aí o 8, né, que ele soltou a pomba. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não achou lugar para o quê? Pousar o quê? A minha tá pés, e dos irmãos aí? Repousar, né? Pé também? A planta do céu. Olha que interessante, irmãos. Assim, por isso que eu falei, não está na Bíblia a respeito do corvo, mas dá pra gente raciocinar o quê? A pomba, ela não viu lugar para ela, porque ela não se contamina, vamos assim dizer, ela volta pro lugar de origem, que é o quê? A arca. E é tão interessante, rapidinho, tá, pastor? Porque ela voltou junto a Noé na arca, porque as águas ainda o quê? Cobriam a terra. E olha a mansidão de um animal puro, irmãos. Noé, estendendo a mão, o que ele fez? Pegou a pomba e recolheu consigo na arca e trouxe de novo para dentro da onde? Da arca. Pode falar, pastor. Com relação ao corvo, eu estou buscando aqui, diz assim, ó, primeiramente os corvos são necrófagos, como já foi dito aqui, ou seja, se alimentam de carne de animais mortos. Isso. Agora, olha ele em si, é um poderoso voador, batendo forte e constantemente suas asas, ou planando sem esforço em amplos círculos. Então, olha só. Resistência, né? A resistência, né? Tá vendo? É um animal de suma resistência, né? Tá. Irmãos, a Bíblia, ela é perfeita, irmãos.
Sabe? Às vezes a gente tenta, igual o pastor falou uma coisa interessante, às vezes a gente quer colocar coisas, igual eu conversava com o Samuca falou, Rafa, a gente vai conversando muito sobre a Bíblia, ele fala, Rafa, isso que a gente só tá em Gênesis também lá no carro. A Bíblia tem tanta coisa gostosa pra gente aprender e não ficar discutindo com isso ou aquilo, sabe? É um meio tão gostoso de você ir descobrindo assim, o que Deus fez, do que você tentar colocar algo no texto a qual o texto não diz. E acaba azucrinando mais ainda a sua mente. Tá entendendo? E aí, irmãos, não tem como você deixar palpável aquilo que não é palpável. Estão entendendo? Pode falar, Fê. Vai sair? Ô, Glória, manda aí. Tá. Senhor igreja, meus irmãos, eu penso da seguinte forma, falando brevemente aqui. Hoje eu não posso estar presente, mas a minha visão é a seguinte, eu acho que Deus, ele criou todos os animais, então ele pode usar da forma que ele quiser, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, lá em Corinto, a igreja estava tendo um problema, Paulo teve que resolver, o Espírito Santo deu sabedoria para Paulo, Paulo vai e resolve o problema em Corinto falando o seguinte, olha, qual que era o problema? Paulo, a gente tem carne de animal sacrificada a ídolo só, a maioria das carnes é sacrificada a ídolo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos morrer de fome porque nós não podemos comer? E aí, nesse momento, Paulo ele fala, olha, faz o seguinte, se você puder não comer, não coma, mas se você tiver só essa opção, ou você morre de fome, você pode comer, porque todas as criaturas foram criadas por Deus. Ou seja, existe a lei para manter a ordem de Deus, tudo certinho, só que isso não é algo que Deus vai forçar a pessoa a ela morrer de fome por não comer uma carne sacrificada a ídolo, sendo que ela não tem outra opção. É um exemplo. O corvo, ele é um animal considerado impuro lá em Levítico. Ok, mas ele é impuro em que sentido? Ele é impuro no sentido do sacrifício, ele é impuro no sentido de eu não posso tocar no corvo, ele é impuro no sentido de se ele pegar em alguma coisa, ele é podre. O corvo, ele estava levando um alimento para Elias, aquele alimento que ele estava levando, ele não foi buscar, porque se ele fosse buscar, ele ia levar um dedo, ele ia levar um pedaço de uma orelha para Elias. Ele foi levar o quê? Ele foi levar um alimento que o próprio Senhor preparou e ele só foi lá para entregar. Se Deus usou o corvo naquele momento é porque foi necessário, teve algum propósito. Beleza? Foi isso? Irmãos, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui para não atrapalhar a mente dos irmãos, tá? Primeiro de tudo, nós estamos ainda na lei, tá? Começa por aí, Igor, manda os parabéns lá, Fer. Obrigado. Tá ouvindo? Obrigado, Igor, Deus abençoe, meu irmão, muito bom. É só para não ficar confuso, tá? Não tô corrigindo, Glória. Não estou corrigindo aqui a sua resposta, não. Mas assim, irmãos, primeiro de tudo, nós estamos na lei, tá? Na lei. Segunda coisa, nós temos primeiro de tudo entender o que era a igreja de Coríntios, tá? A igreja de Coríntios era uma mescla de judeus, mesclas de gentios e judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, tá? Então, tudo isso nós temos que ponderar. O Igor falou com muita propriedade, é verdade. Mas se nós só temos aquilo, tá entendendo? Nós vamos comer aquilo. Paulo vai resumir o quê? Cara, se Deus ele criou todas as coisas, você não vai morrer de fome, você come. Mas lembre, irmãos, são contextos diferentes, tá? Pode falar, irmã, pode. Lá atrás. Pode falar, irmã, relaxa, pode falar. Aqui vagamente que tinha as coisas que a gente ia poder se alimentar e tinha as coisas que a gente não ia. Então já tinha uma regra lá atrás. É isso aí. Mesmo que Deus criou todas as coisas, ele disse, daquilo que tiver sangue, algo assim, não é? É isso, do sacrifício. Não pode comer com sangue e tudo mais. É isso, irmã. É que assim, irmã, a gente tem que entender o seguinte, eu vou só dando uma pausa aqui, aí eu continuo, tá? Deus, ele estava protegendo o seu povo. E não só protegendo no sentido de abençoar, mas no sentido de doença, tá? Porque assim, irmãos, não existia especialistas médicos médicos especialistas de várias coisas na época. Deus, ele estava poupando. Posso falar uma coisa para a irmã? É todo mundo adulto aqui. Deus fala até da menstruação das mulheres. De um jeito de prevenir. E ele ainda fala mais, quando o casal tem relação, tem que se lavar os dois. Por quê? Prevenir doenças. Deus, quando ele fala de animais puros e impuros, tanto para sacrifício, tem ali certo tipo de alimento. Imagina você comer num animal que se alimenta de carniça, por exemplo.
Imagina como vai ficar o seu estômago. Tá entendendo? Então Deus, ele previne o seu povo. Não que ele fala assim, não, não, ele está prevenindo o seu povo. Isso tem... Pena que a aula do Fê na época, ela não tinha esses negócios da live, mas eu gravo, graças a... Estou sem cabelo, né? Existe uma aula do Fê, que o Fê falava a respeito dos alimentos que as pessoas podiam comer e não poderiam comer, entendeu? E o cuidado que Deus tinha com o povo em relação não à bênção, mas à saúde. A saúde. Porque assim, cara, eu preciso deixar o meu povo limpo. Como eu vou fazer? O exemplo claro do outro jeito, lepra. Ó, deixa ele fora, porque lepra hoje é considerada como contagiosa. Então, se um tiver com lepra, vai contagiar todo mundo, vai contaminar, todo mundo. E aí, como é que faz? Não, deixa ele fora. Vai lá, ó, se limpa. E aí, depois, o sacerdote tinha que ir analisar e falar, deixa eu ver se sumiu tudo. Ó, fica mais uma semaninha ainda aí, porque pode voltar. Então, assim, era um cuidado de Deus. Porque, às vezes, a gente pensa assim, só nas bênçãos. Mas, gente, Deus age no físico da gente também. Tá entendendo? Por exemplo, assim... Ó, não comam muito em fast food porque sabe que isso prolonga o câncer, o exemplo. É um meio de Deus cuidar da gente. Aí você fala, mas onde eu vejo isso? Na Bíblia. Simples, Daniel. Daniel se alimentava de legumes e verdura. E como é que ficou Daniel? Estão entendendo? Mas quem come legumes e verduras hoje? Qual criança que quer comer um jiló, um brócolis, um couve-flor? Sabe? Então, assim, irmãos, é um jeito de prevenir. Por que, por exemplo, nossos pais, nossos avós, meu avô, graças a Deus, viveu até os 91 anos? Porque se alimentava bem, era da roça, não tinha agrotóxico, prolongava a vida dele. Por que os japoneses vivem muito? E por que hoje as pessoas que têm, sei lá, 50, 60 anos, já tá tudo cara de velho, às vezes porque se alimenta mal. Modo de dizer, desculpa, Sandão. Porque se alimenta mal. Pode falar, pastor. Quando Deus institui a circuncisão para o povo de Israel, era também com o cuidado com o homem. Então, quando foi instituído a circuncisão, também veio como saúde para o homem. Tá vendo? Tudo é interessante, irmãos. E isso vocês vão aprender no Decálogo, no Pentateuco, a gente fala que é os 5 primeiros livros da lei todinha, né, de Moisés. Vocês aprendem ali, irmãos. Sabe, o rito deles, né? Isso é muito interessante. Vamos lá, no 10. E aí ele traz a pomba para dentro, e o 10 ele fala assim, ó. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba para fora da arca. E é interessante esse 7º dia, irmãos, porque lembra que Noé, ele era da linha de 7, não era isso? Ele guardava o sábado, lembra? Que já vinha isso, desde a criação. Ele guardava o sábado, entendeu? A gente fala que é o Shabat, né? Que fala em árabe, né? Ou em árabe, em hebraico. O Shabat é guardar o sábado, né? Que é aquele dia que a gente reserva para o Senhor. Entendeu? Então, no 7º dia, ele só libera, porque essa era a lei. Lei não, né? Não existia lei, mas ele guardava desde a criação. Porque lembra que Deus descansou? Lembra nas minhas primeiras aulas que eu falei, gente, não é que Deus precisava descansar. Deus não cansa. Mas era para o ser humano descansar, ter um dia de folga, entendeu? E aí Cristo vem e já fala assim, filho, não é sábado, é um dia de folga, você tem que descansar, o corpo humano precisa descansar. É que eu tento gravar sempre esse versículo, eu nunca consigo, que Jesus fala assim, é difícil falar, foi o sábado criado por o homem, Deus criou o sábado para o homem ou o homem para o sábado, uma coisa assim. Que ele faz um trocadilho, entendeu? Ele faz esse... Quem puder achar pra mim, por favor. Ele faz esse trocadilho, entendeu? E na realidade não é isso. Tá entendendo? E aí nesse 7º dia ele solta a pomba. E olha que interessante, irmãos, no 11. À tarde, já era tardezinha, ela voltou trazendo com ela no bico uma folha de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Irmãos, se os irmãos entenderem, a folha, a oliveira, ela é bem pequenininha. Ela começa bem pequenininha. E para a pomba conseguir pegar esta folha, a água já estava, sabe, bem rasa. Bem rasa. E aí Noé entendeu o quê? Noé entendeu que as águas já tinham baixado sobre a terra. E aí no 12.
Esperou mais 7 dias, quer dizer, mais uma semana, e de novo soltou a pomba. Porém, já não voltou mais para ele. Por que, irmãos, que a pomba não voltou mais para ele? E aí? Boa, irmã. Boa, é isso mesmo. Ele encontrou o quê? Ela encontrou terra seca para pousar os pés. Porque até então ela não pousava nesses... Ela esperava que ela voltava. Não tinha onde ela se apoiar, ela voltava. Quando ela viu que já tinha terra seca, o que ela faz? Ela não volta mais. Tô em casa. Experimentou o melhor da terra já, né, pastor? O corvão, então, já tava... O corvo já tava longe já, meu. Já foi lá pro outro canto já, ó. Entendeu? Pode falar, irmã, pode falar. Ele falou que o Senhor não falava com Noé. De alguma forma falava. Como que essa pomba ia adivinhar que tinha que levar essa folha para lá? De algum modo, eu acho que Deus estava usando, né, essa ideia dele também de soltar a pomba para ela ver se tinha terra, né? E também o fato dessa pomba, depois que ele retornou de novo a pomba, ela trazer uma folha para mostrar para ele que a água tinha baixado. Eu acho que de alguma forma Deus, assim, eu tô falando não no que sim, tá irmã, escrito. tudo é válido Eu aqui, acho a que de gente alguma conversa e forma vai... Deus estava falando com ele, sim. Pode falar, Samuca. Muito interessante essa questão, porque naturalmente falando, para a pomba levar uma folha da oliveira, a terra já tinha que estar seca, porque cobriu tudo. Terra encharcada, a planta nós sabemos que ela morre. Isso. A planta da oliveira já tinha que ter um tempo já ali crescido. Então a pomba ter ido, na minha opinião, ter ido e ter voltado foi um sinal de Deus, né? Lógico que não tá, sim. mas foi Deus mandando ela voltar, porque ela já poderia ter ficado na primeira vez. Por já ter achado terra, porque se já nasceu uma planta, já tinha terra seca para, obviamente, a pomba ficar. Pensa comigo, irmãos, é simples. Cara, nós estamos confinados aqui dentro de um barco há mais de um ano. Não vai falar um ano, é mais pra frente, nós vamos ver isso aqui, tá? Mas, cara, há mais de 180 dias, vamos assim dizer, esperando. Não tem, irmãos, Noé não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E precisava de uma confirmação. Já pensou se Deus chegasse e falasse, pomba, agora você some? Não ia falar assim, pô, e agora, meu? Rapaz, tá indo todo mundo, como é que tá acontecendo? Tinha que trazer uma confirmação. Mas o que é interessante, mas nós vamos chegar no final disso, é interessante algo que Noé vai fazer. Algo que ele vai fazer, entendeu? Que tudo isso, irmãos, nós estamos fazendo, lembra que eu falei, pessoal, está sendo uma leitura mais assim, mas é um propósito. Tudo está acontecendo bem devagar. Porque assim, irmãos, para destruir a terra, Deus usou 40 dias e 40 anos, acabou. Para reconstruir, demora tempo. Tá entendendo? A reconstrução em tudo na nossa vida demora tempo, irmãos. Tempo. Exemplo claro disso, eu vou falar para os irmãos, é que cada vez que a gente peca, porque nós somos pecadores, parece que nós estamos cada vez mais distantes de Deus. E cada vez mais a gente fica envergonhado perante Deus. E a reconstrução demora tempo, porque a ferida fica ali. Para destruir, é 40 dias, foi rapidinho. Agora, para reconstruir, foi tempo, irmãos. Nós estamos lendo aqui, ó. 160 dias, 180 dias, 40 dias, mais uma semana, mais outra semana. Então é tempo, sabe? É tempo, é paciência. Deus estava testando a paciência de Noé. Vai devagar. É devagar, não é do jeito que você quer. Calma. A planta precisa brotar. É ordeiro, não é? Lógico, poderia ser da noite pro dia? Sim. Mas ele está mostrando o quê? Deus está mostrando o quê? A reconstrução demora tempo. É tempo. Demora, irmã. Às vezes o que Deus quer fazer na nossa vida não é para agora. Demora e dói. Sabe? Dói. É assim. Que a gente se pergunta, e que a Bíblia não fala, mas a gente acredita pela fé de Noé,
para ele continuar passando, porque ele tinha outras pessoas para estar ministrando, que era a família dele, que ele levou. Imagine esse pessoal tudo na cabeça de Noé. E aí, Noé, cadê? A gente vai... Deus salvou a gente pra gente ficar aqui. Tá, debaixo de água, no escuro, tal. Aí Noé, eu acredito que ele entrava em oração, um processo de oração independente. Deus dá a resposta, não, ele continuava incessavelmente orando. Então ele orava, sentia e mandava. Eu acho que tudo isso era ação divina para ele orar, mandar a pomba. No dia de mandar o corvo, mandou o corvo. No dia de mandar a pomba, mandou a pomba. Eu acredito que tudo era Deus ali, tudo propósito de Deus. Não era só Noé por si só, humanamente. E é interessante a pergunta da irmã também, porque você fala assim, por que a gente poderia perguntar o texto, né? Depois que já soube tudo sobre... Hoje nós tivemos uma aula sobre corvo. Por que ele soltou primeiro o corvo e depois a pomba? É uma... Isso... Mas hoje a gente entende também o quê? O sistema que o corvo, ele era um mais existente. Porque você pensa comigo, lembra que eu falei no começo da aula? Ela só encostou no pico, lembra? Pum! Deu aquela, vamos se dizer, né? A gente fala, a Bíblia fala ao contrário, né? Fala que ela repousou, né? Mas vamos se dizer que deu aquela... Aí, opa! Se bateu, é porque alguma coisa tem. Tá entendendo? Pode falar, pastor. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Você falou com relação ao sábado. Eu creio que deva ser essa passagem que está em Marcos 2. Por favor, pastor, me ajuda aí. Versículos 23 a 27, que diz assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas disse-lhes Jesus: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Obrigado, pastor. É isso que eu tento gravar e nunca consigo. É isso mesmo. Irmãos, esse texto, você lê Samuel, Reis ali, essa parte de Davi é muito interessante, irmãos. É muito interessante, assim, quando o sacerdote vem, né? Fala, Davi. E Davi fugindo e precisava comer. Aí entra, né, o que o Sandro falou de levar a comida. E aí entra até o que o próprio Igor também falou, cara. Deus não criou todas as coisas, meu. Então eu falo assim, velho, entre você alimentar você e seus soldados, come, tem pão, meu. Pra nós é pão, lógico. Come, tem pão. Não vai morrer de fome, porque... E aí, né, chancela isso. Obrigado, Fê. E ainda permitiu algo que estava na lei. E é bom isso aí, Fê, porque é algo que Deus ainda pega para dar uma invertida nos fariseus. Ele fala, vocês não são da lei, então me explica. É isso que ele está tentando falar. Me explica então por que Davi comeu dos pães da proposição que era oferecida a Deus. E aí os caras não tem, irmão, contra fatos não tem argumento, né? Os caras não tem o que falar. Cataram ele na lei, então. Estão entendendo? Pode falar, irmã. Às vezes eu tenho dúvida, assim, que a mentira não é de Deus, né? Mas, assim, às vezes na Bíblia, aqui, às vezes, não sei aonde, às vezes você pega, assim, as pessoas daquela época que mentiam, assim, igual Abraão mentiu, né? Quando ele fala lá da esposa que era... Que a Sara era irmã dele e tudo. Então, teve mentira também. Mas é interessante, irmão. É interessante porque, assim, quando a gente se pega mentindo, a gente já sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Que Deus não se agrada da mentira, né? Mas eu achei interessante o exemplo da irmã, porque assim... Pode falar, perdão. Então, é isso. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, mas se Deus ensina que não pode mentir, se ele chegasse lá e falasse a verdade, se Deus era com ele, eu acredito que Deus ia achar uma solução ali naquele momento, não sei. Mas assim, pegando o exemplo... mas pegando o exemplo da irmã, a mentira dele trouxe a consequência. Porque Faraó chegou para ele, Deus revelou pro Faraó, para os seus irmãos ver lá. E ele falou assim, por que você mentiu para mim?
Por que você mentiu falando que ela era sua irmã? Então, assim, irmã, não é que fique impune nem Deus permite, tem uma consequência. Tá entendendo? A diferença da graça para a lei é que é o seguinte, hoje a gente pensa que a gente pode tudo. Mas, eu falo todas as administrações, essa conta ela fecha. Ela não vai fechar aqui, como na lei que você já era fulminado na hora. Ela vai fechar lá, na glória. E naquele dia, gente, naquele dia, é o dia que nós vamos falar, rapaz, que é onde Deus vai separar verdadeiramente o joio do trigo. Tá entendendo? Eu falo para todo mundo, até na faculdade, eu falo assim, a graça é pior do que a lei. Mais rigorosa do que a lei. Tá entendendo? Ela é pior, porque se antes eu tinha que só fazer para consumir, hoje não. Hoje, se eu olhar e desejar, eu já fiz. Tá entendendo? Eu já fiz. Agostinho vai falar isso daí, rapidinho. Agostinho vai falar o seguinte. Agostinho é 400 anos depois de Cristo, tá, irmãos? 380, por ali. Ele fala assim, que se você desejou algo no seu coração já, é questão de tempo para consumir. Tá entendendo? Tipo assim, ó. Eu desejo roubar a mala do Samuel. Dentro do meu coração eu já desejei. O ato já foi consumido, como Cristo fala. É questão de tempo para eu arrumar um jeito de roubar a mala do Samuel. Tiago também fala sobre isso. Tiago fala a mesma... porque ele usa Tiago, né? Agostinho vai usar sobre... Exatamente. Agostinho vai usar o texto de Tiago, né? Porque ele fala, se você desejou... Ah, não, sim. A partir do momento que há o reconhecimento do erro e você se arrepende, aí ali vem o perdão. Bora lá. Houve arrependimento ao perdão de Deus. Né? Isso é ponto pacífico. Voltando um pouquinho atrás no que nós estávamos falando, puxa, me fugiu agora o assunto. Estava aqui certinho. Nós entramos em outro assunto e eu esqueci. Da mentira. Então, veja bem, o caso lá, que foi colocado de Abraão, né? Não foi uma mentira intencional dizendo eu vou mentir para enganar porque eu quero enganar. Ali entrou a fraqueza humana, que é normal do ser humano, nós somos frágeis e somos fracos, e o medo de ser morto. É isso mesmo. Porque o que acontece? Automaticamente ele percebeu que o rei havia se interessado pela sua esposa. E a cabeça dele estava prêmio. Se ele chegasse e falasse, não, é minha mulher. Ele sabia que da situação da época, houve um temor. Faltou uma fé, uma confiança maior em Deus? Pode ser. Mas Deus encarou isso como que? Com aquela fraqueza humana, mas isso. Como foi dito aqui, as consequências vieram. E Deus mostrou para o faraó, para o rei, que ela era a esposa, tanto que Deus ainda presenteou ele, mandou, e o faraó ainda falou, vai, ela é sua esposa, ainda deu recursos para ele, porque estava acontecendo algo muito difícil, e abençoou ele e foi embora, entendeu? Então assim, Deus perdoa, né, irmã? Deus, ele perdoa. Você tá, assim, enquanto nós estamos na graça e Cristo não volta, irmãos, há remissão de pecado, entendeu? Porque Deus, ele é amor, a essência de Deus é amor. Não existe pecado que nós podemos falar assim que... Dessa parte, que ele se arrepende. A graça vem através do arrependimento. Isso. É que a Bíblia não relata pra gente, ele se arrependeu e Deus vem do Não, Abraão se arrependeu. Isso, tá, assim... deixa claro isso. Não, o jeito de que Abraão se arrependeu da mentira, porque o rei falou pra ele. O rei falou assim, cara, você não precisava ter feito isso. Tá entendendo? Era só você ter... Porque o medo do ser humano é normal, gente. É normal, tá? Mas o rei falou assim, você não precisava ter mentido. Não precisava, ela é sua esposa. Só que, e pra você saber disso da boca Gente, ele era o rei de toda... Tipo assim, o Egito naquela época era a nação maior que existia no planeta. Então assim, tá entendendo? Dá um receio. E aí ele fala, não precisava fazer isso. E aí Abraão entende, pô, realmente. Tá entendendo? Há um arrependimento, entendeu? E aí Deus perdoou e a vida seguiu. E tanto que em nenhum momento mais ele vai fazer isso. Toda a Bíblia, depois você vai assim, da vida de Abraão, você vai ver isso, tá entendendo? Não tem mais. Tem outras consequências de Ló, mas é outra história, entendeu? Mas é outro... Se você, irmã, mesmo você pecando, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E não por nós. É por Cristo. Porque Deus, ele olha a irmã e não vê a irmã. Ele olha o sangue de Cristo na irmã.
Porque foi Cristo que pagou o alto preço por cada um de nós. Por isso que eu vivo falando para vocês, irmãos, não deixe as pessoas te julgarem. Não vá pela cabeça das pessoas. É você com Deus. Foi Cristo que morreu por você e não essa pessoa que fica falando de você. Ele morreu. Ele. Quando nós cristãos começamos a entender que foi Cristo que morreu por nós, pode levantar, irmão, o inferno inteiro. Ele morreu por mim, não eu por ele. Então, assim, quando a irmã porventura pecar, a ira de Deus se atende, porque Deus ele é justo. Ele não compacta com o pecado, certo? Mas aí Cristo intervém e fala, Pai, é o meu sangue. Pai, é o meu sacrifício. Foi eu que me entreguei. Você está me entendendo? A ira de Deus, é que eu vou falar no final, a ira de Deus ela não cai sobre a terra, ainda nós vamos ler em Romanos. É porque Cristo fez isso por nós. Você está entendendo? Oi? Fala aí, irmã, solta o verbo aí. Todo mundo ficou em silêncio agora que quer ouvir. Mas se eu for... Não. Todo mundo ficou quieto, irmão, agora. Ficou um silêncio. A Má também está preparando alguma coisa ali, ela está só folheando ali, ó. É isso, irmã. E a graça, o resumo da graça, simples, é um favor imerecido. Isso é graça. Porque se merecíamos, irmãos, Cristo não precisava ter vindo. Porque a gente merece. Então ele não precisava. Então o que ele fez? Ele encerrou todos. Debaixo do mesmo pecado. Todos. Estão entendendo? Então assim, não é A ou B que vai te julgar. Não, irmãos, não adianta. Não é o povo que vai te julgar. É Cristo quem vai te julgar. Aliás, é o verbo, né? A palavra, o logos. Ele é a palavra, por isso que é ele que vai te julgar. João não fala, no princípio era o verbo é logos, é palavra. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo. Então assim, irmãos, eu vivo falando isso para vocês. Irmãos, não deixem que as pessoas condenem vocês aos infernos. Não deixe. Quer falar? Falem. Mas quando as pessoas vêm falar de você, fala assim, Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. E é Ele quem vai me julgar. Pode falar, irmã. Ela não fala, ela não quer. Opa! Vai, glória! Mas deixa eu te perguntar, irmã, quem é que te condena? Não, quem é que te condena? Não, ou abençoa. Tá bom do quê? Tipo, eu não estou entendendo. Mas assim, irmã. Não, irmã. Você não entendeu a colocação da minha palavra. Você entende que quando a gente erra, se eu estou errando e você vem falar comigo, é porque você está demonstrando um pouco na. Mas assim, ó, a pessoa que ela está em Cristo, se ela erra, o Espírito Santo já vai avisar ela. É que assim, irmãos, eu não estou falando de exclusivismo. O contexto que eu quis falar é diferente. Eu não sei se os irmãos conseguiram me entender errado ou compreendeu certo, não sei. Eu acho que vai de uma questão sobre condenação. Quando uma coisa é você exortar, outra coisa é você condenar. Se você chega numa pessoa condenando, aí você está entrando num papel que é de Cristo. Uhum. Agora, se você está... Porque o que é exortar? Exortar não é... Exortar, no original, significa levantar em amor. Então, se você vai dar um aconselhamento... Por isso que é até um livro que o professor Rafael me deu, sobre aconselhamento bíblico, né? Você parte também desse princípio, porque se você vai aconselhar condenando, o seu aconselhamento já não é válido. É isso aí. Então, por isso que a gente tem que ponderar, assim...
Ah, mas... Exatamente. É ele que vai julgar. Isso. Aí entra o que a Gabi falou. Agora, quem convence É só o Espírito é Santo. o Espírito Santo. É isso que eu tô tentando falar. Entendeu? Gente, você pode resumir o debate aqui em tudo. Mas é a graça. Você pode falar. Ó, eu posso ser sincero, eu posso estar no erro. A pessoa com amor, ela pode vir falar, eu vou achar ruim, porque a minha carne vai coabitar contra. A minha carne. Então, assim, eu vou, mesmo com amor, eu vou odiar, porque eu estou errado. Eu estou errado. Isso. O que eu estou falando, isso. O que eu estou falando, em suma, irmãos, é o seguinte: é Cristo. Independente se você for falar ou não for falar, é Cristo. É dele. Com amor, glória a Deus. Sem amor, glória a Deus. Mas quem tem o poder, é isso que eu estou tentando falar, de redimir, e você só tem graça por causa de Cristo. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Assim, o que eu estou tentando falar no contexto que eu estou falando é o seguinte: a gente vive num contexto onde, se a gente busca muito, as pessoas falam que a gente é santo demais. Se a gente não busca, fala que a gente é um desviado. O ser humano, é que eu não vou terminar a aula hoje, não vai dar o tempo, mas nós vamos ver que o ser humano é ruim. É ruim. Pode falar, irmã. Eu acho colocar assim, como em mim também tem escrito na palavra que quando o irmão está errando, é você buscar na palavra e levar ele, né? Eu acho entre você e a pessoa sabendo falar e assim diante de Deus, eu acho que não é um julgamento, que é por amor, né? Isso. É por amor. Igual um dia eu também me pus numa situação dessa. Eu estava passando num lugar e eu vi uma pessoa numa situação que não era de Deus. E o que eu fiz? Eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu chamo ela para conversar, aconselho, o que eu faço? Ou eu deixo para lá e finge que não vi. Mas o Senhor administrou meu coração que eu chamasse para conversar e aconselhasse com as palavras de Deus que a pessoa estava errada. Não que eu estava julgando, mas eu falei que Deus se entristecia da maneira que ela estava fazendo. E ali a pessoa me ouviu e naquele momento eu acredito em Deus, entre ela e o íntimo dela, que ela se consertou, entendeu? Mas eu acho assim, da maneira que você fala e você colocar diante das coisas de Deus. Eu acredito, não é um julgamento, não. Agora, se você já chega lá e começa a falar, nossa, fulano, mas, sabe, o que você está fazendo, não sei o quê, eu acho que aí sim você está tomando o lugar que cabe a Deus fazer, né? Isso. Eu vou ler depois, tá aqui. Eu vou ler depois. Na próxima aula eu leio. Por ser de Deus, eu sou de Deus. Estou vendo que isso, pronto, acabei com a pessoa. Quem disse que você é de Deus, eu não. Aí você já deu ruim ali. Você não vai conseguir exortar. É isso. Pode falar, pastor. O pastor vai ler o versículo Há uma lá. passagem bíblica, dentro desse assunto, tem várias passagens, tanto em 1 João, 1 Pedro. Tem uma passagem que Tiago escreve no capítulo 5, no versículo 20, onde ele diz assim: lembrai-vos disto, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Ou, ainda mais, né? Sabei que aquele que fizer converter um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a visão aí é exatamente esta. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Também disse, não medis, porque com a medida com que você medir, vos medirão a vós. Então, é bem isso que está sendo colocado. É isso que eu estava aqui, tentando falar. né? É tipo assim... Desculpa, pastor. Só não vou perder o raciocínio aqui. É isso que eu estava tentando explicar para os irmãos, é isso mesmo. Assim, irmãos, quem tem a autonomia de nos julgar é Cristo. É isso que eu estou tentando falar. Porque pegando o ganchinho que a nossa irmã Gil falou, se não fosse assim, Deus não tinha enviado os profetas para falar com os irmãos que estavam errando. A gente entende essa colocação. O que eu estou tentando dizer aos irmãos é o seguinte, que naquele dia, ante aquele tribunal, vai ser um por vez. Você está entendendo? Então, assim, irmãos, por mais que a pessoa tente te aconselhar para o bem, muitas das vezes a gente está tão obcecado dentro das nossas próprias paixões que a gente não aceita. Nós.
E às vezes precisa ver um algo fora, que aí entra o quê? A ação do Espírito Santo. Nós tivemos exemplo claro de irmãos que testemunhou, falando aqui na igreja, eu estava errado, praticando coisa errada, mas eu visitei um lugar e o Espírito Santo falou comigo e falou, filho, você está errando. Não precisou de ninguém, sabe? O Espírito Santo mesmo. Porque assim, irmãos, nós somos luz. Se entra um vestígio de trevas dentro da gente, a gente não fica igual. Como é que fala aquela música que o Fê gosta muito de falar? Quem habitou os santos... Como é que é os músicos aí da igreja, por favor? Quem habitou nos santos dos santos? Quem já pisou, né? Quem já pisou no santo... Olha que teologia pura através de música. Quem já pisou nos santos dos santos não sabe... Em outro lugar não sabe viver. O que é isso? Se você já experimentou a graça de Cristo, qualquer coisa que estiver dentro de você que não pertence à graça, vai te fazer mal. Você vai se sentir incomodado. Um exemplo claro, bem claro, às vezes a gente tem mania de mentir para algumas coisas. Se você mente, você já não é igual. Aquele dia já não é legal. Você já fica com o negócio dentro de você te corroendo, falando assim, cara, eu preciso desfazer isso. Isso é o quê? É o santo dos santos. Você pisou ali. A partir do momento que você pisa ali, você não sabe viver em outro lugar. Não tem onde viver. Estão entendendo? Então é isso, irmãos. Eu sei que a aula... Mas eu gosto assim, a aula tem um... Então assim, irmãos, nós vamos terminar. Nós paramos aonde, Mar? No 13, né? Viu, amado? Só tem um versículo também bíblico, porque às vezes a pessoa, ela é admoestada, mas o seu coração está endurecido. E aí a palavra fala que o Senhor o entrega ao espírito do erro. Porque ele simplesmente, com toda, sabe, o carinho, o amor, até o Espírito Santo tentando falar com a pessoa, mas ela fica irredutível, ela fica, sabe, resoluta. Jesus falou assim, com relação a isso, né? Só a gente, ele falou assim, se o teu irmão pecar contra ti, vá você e ele se conserte. Se porventura o outro lado está irredutível, chame 2 ou 3 testemunhas idôneas para que converses sobre o assunto. Se a pessoa continuar irresoluto, sem se mover daquela situação, leva a presença da igreja, ou seja, vai para a direção da igreja. Vão discutir aquele assunto. Você vê que são formas que Deus colocou através de Jesus para que haja a comunhão, o relacionamento, para que as divergências sejam sanadas. Se mesmo assim a pessoa continuar irredutível, é para considerá-lo como fora da comunhão. É que é complicado, né? O contexto, então, né, pastor? Só que porque há vários preceitos graça, bíblicos com relação a isso, e como foi colocado, a gente tem também que, como diz, o irmão mesmo falou, e é verdade, nós estamos na graça, mas isso não quer dizer que eu posso fazer tudo e que não há limites, que não há uma postura para nós também. Existe, e nós precisamos andar por ela. É isso mesmo, porque assim, irmãos, o contexto de... Eu até sugiro para os futuros professores também, se quiser trazer o estudo sobre a graça, é muito bom. Porque a própria graça, foi o que eu falei para os irmãos, o próprio nome já fala que graça é um favor imerecido. Se é um favor imerecido, irmãos, ninguém merece. E se ninguém merece, nenhum está acima do outro. Acabou. Falou, tia? Aí, ó. Então já está fresquinho na mente dos adolescentes. Se você for pôr, irmãos, já estou terminando, tá? Paramos nos 13, tá, irmãos? Se você for colocar na ponta do lápis o merecimento do céu, ninguém. Por isso que eu estou falando muito sobre a arca. Precisou ter um intermédio. Cristo é a nossa arca. Ele é o intermédio. É Ele, irmãos. Nós só estamos flutuando em meio à desgraça por causa dele. Ele é a arca. Se fosse por merecimento, por glória, esquece, irmãos. Não teria como comparar a gente com Paulo. É impossível um cara que escreveu 13 cartas. Não dá, é impossível. Então Cristo faz o quê? Pai, modo de dizer, tá, irmãos? Pai, eu morri por eles. Eles são a minha noiva. Eu cuido deles. Irmãos, paramos já estou falando direto, né? Paramos no versículo 13, tá?
por favor, encarecidamente, eu vou fazer a mesma pergunta que eu falei na aula passada. Leiam, irmãos. Leiam, tá? É poucos versículos. Fazem isso em casa, meditem nos versículos. Porque nós vamos ver no versículo 19, 20, 21 e 22, que ali Deus vai falar o seguinte, já vou trazer spoiler. O homem é mau. Acabou. Não tem bondade no homem, o homem é mau. Venham lá, vejam isso e analisem o que vocês entendem com isso, tá bom? E aí pegam os versículos que fazem parte daquilo e aí a gente vai debatendo. Ok, meus irmãos? Eu vou perguntar na próxima aula, hein? Porque fala lá que o homem é mau, certo? E aí a gente vai conversando. Gente, mais uma vez, viu, obrigado. Deus abençoe meus irmãos pela participação. Muito obrigado, tá? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Começar com a turma Sementinhas. Eles hoje deram continuidade, né, sobre as pragas, assistiram um vídeo e todos vão estar falando a respeito. Também tivemos a Manu, amiguinha da Lore, como nossa visitante. O rio de sangue. Qual foi a segunda, Lore? As rãs. Qual foi a terceira, Pipo? Os piolhos. Qual foi a quarta, Daniel? As moscas. Qual foi a quinta, Bi? A morte dos animais. Qual foi a sexta, Isa? As feridas. Qual foi a sétima? A chuva de granizo. Vale, qual foi a oitava? Os gafanhotos. E a nona? A escuridão. E a décima? A morte dos primogênitos. Acho que eu vou voltar para Sementinhas, viu? Nova geração, eles falaram hoje sobre reconciliação com Deus. O texto áureo se encontra em Romanos 5:8 e todos representam. Mas a Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Iberianos, a nossa representante é a nossa irmã Marília, que vai estar lendo o texto em Gênesis 9:16 e em seguida a palavra está com o pastor. A paz do Senhor, irmãos. Gênesis 9:16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém? Maravilha. Irmãos, eu recebi uma reclamação já há algum tempo, né? Que às vezes é dentro de casa que acontece, né? Mas fora também acontece. Que as pessoas não sabem aconselhar a outra para que tome o rumo certo, né? Por exemplo, a pessoa está fazendo um negócio que não deve fazer, mas em vez de aconselhar dizendo, olha, procura, se esforça, vou te ajudar em oração para você não fazer mais isso. Sabe qual é a palavra que as pessoas estão usando e está jogando muita gente para fora? Eu não sei o que você vai fazer na igreja. Isso mata, meu. Isso mata. A pessoa fala,
Eu não vou mais mesmo. Entendeu? E muitos se afastam por causa disso. Não tem o aconselhamento correto, bíblico, né? De acordo com a palavra de Deus, né? E como o irmão Rafa falou aqui, ninguém é perfeito, não. Só teve um que foi perfeito, que foi Jesus, né? E nós precisamos da graça e do sacrifício dele, porque nós somos realmente pecadores imperfeitos, e só depois que o Senhor nos tirar daqui que nós vamos receber um corpo perfeito de glória para viver eternamente com o Senhor, amém? Então tome muito cuidado de dizer essas palavras para os filhos, né? Eu não sei o que você vai fazer na igreja, ó. Você vai estar sempre fazendo a mesma coisa. A pessoa cai fora da igreja, né? Tá bom? Deus abençoe, irmão Rafa, irmã Rosângela, Bia, por este ensinamento nesta manhã. Vamos encerrando em nome de Jesus. Eu quero pedir ao nosso irmão Pastor Ronaldo, vem fazer a oração final em nome de Jesus. Lembrando que a noite é Santa Ceia e o que mais? O quilão, para abençoar os nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a você que está conosco na nossa live, que o Senhor te abençoe. Nós ficamos imensamente gratos por você estar conosco também, acompanhando as aulas. E você pode também mandar os seus questionamentos, que a gente vai acompanhando aqui. Se você tiver alguma pergunta ou quiser colocar algo também, pode colocar, que a gente passa aqui. Amém? Ô, gente, você vê a importância da live, né? Eu quero agradecer a um pastor, ele é amigo do nosso irmão Samuel, o presbítero, e ele recebeu aquela cronologia que eu mandei. Tá circulando por aí, eu não estava sabendo, eu falei que tá circulando aí. E esse pastor, ele leu atentamente, irmãos, ponto por ponto, e ele levantou um questionamento muito importante sobre aquele cronograma, mas como ele só assiste a live, e ele pediu para o Samuel me reportar a pergunta. Então eu quero agradecer ao Samuel, a esse pastor que nos consultou aí. Deus abençoe, irmãos, aí pegando o gancho que o senhor falou. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. E aproveitando, você se tem sido abençoado pelas nossas lives e também, não só na escola bíblica, mas também nos nossos cultos, dá o like e compartilha, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá bom? Nós agradecemos muito. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para que pudéssemos nos debruçar na Tua palavra e através do Teu Espírito Santo e pelos Teus servos, aprendermos da Tua palavra e como melhor podemos servir a Ti e também a Sua obra. Querido Deus e Pai, abençoe todos quanto estiveram conosco nesta manhã, como os professores, os alunos, os que estão conosco nas nossas lives. Abençoa poderosamente, que nós tenhamos um domingo rico da Tua presença, cheio da Tua graça, e que o Senhor permaneça conosco. E querendo o Senhor, à noite estaremos de volta aqui para adorarmos o Teu santo nome, participarmos da comunhão dos santos, da ceia do Senhor, e juntos nós bendizermos a Ti por esta tão gloriosa salvação, que não vem, Senhor, de nenhum dos seres humanos, pois a Tua palavra diz que o Senhor, olhando para a terra, não viu um justo sequer. E por isso enviou o Teu Filho, o Teu único, nosso Salvador, para que através dele nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados e a salvação em vida eterna. Por isso nós o adoramos, Jesus, e bendizemos a Ti, dizendo que Tu és o nosso Deus e não temos outro bem além de Ti. Bendito seja o nome do Senhor, nós oramos no nome de Jesus e assim nós lhe agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estende suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre vós, sobre os vossos lares, vossos filhos, familiares, hoje, amanhã e para todos sempre. Crendo, nós confirmamos dizendo: Amém. Se Deus é por nós,
Operando Deus. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ô, glória! Tá com a corda toda.